Bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na cidade de Arapiraca para pregarmos o Evangelho de Cristo, o Evangelho maravilhoso, o Evangelho eterno, que dá vida a nossas vidas. O tema da pregação do dia de hoje é um tema que para muitas pessoas possa parecer impopular, mas é um tema que será aqui bem explicado e que todos entenderão melhor todas as coisas. O tema do dia de hoje é o decreto dominical. Vamos explicar o que significa esse decreto, quais as implicações desse decreto. Vamos explicar, enfim, todas as coisas, porque Deus é um Pai maravilhoso e não deixa os seus filhos enganados. Não, de maneira nenhuma. Então, sendo assim, vamos começar especificamente a pregação do dia de hoje, repetindo com o tema o decreto dominical. A palavra de Deus diz, precisamente em João, capítulo 14, verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. É o que está escrito na palavra de Deus, repetindo para poder se gravar bem mais. Está precisamente registrada essa palavra em João, livro de João, capítulo 14, verso 15, repetindo, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo o sempre. O que significa isso? Amar a Deus, é como ele próprio já falou, é guardar os seus mandamentos. Por exemplo, o homem tem o seu filho, ele é pai. Será que este pai vai querer que o seu filho seja desobediente para com ele? Óbvio, claro que não. O pai vai querer que o seu filho seja obediente, porque o filho tem que ter consciência da obediência aos seus pais terrenos. Muito mais devemos nós, todos nós, obedecer ao nosso Pai celestial. Mas, lamentavelmente, como existe o nosso Pai amado, maravilhoso, o nosso Deus, lamentavelmente existe Satanás, o inimigo de nossas almas. E Satanás teve que, por objetivo, pensar assim, Deus manda guardar os mandamentos, especialmente o quarto mandamento, o sábado. Mas eu farei com que os filhos de Deus esqueçam esse dia, o dia do sábado, do sétimo dia, para guardar o domingo. Ora, o domingo não é um dia santo. Lamentavelmente, muitas pessoas estão enganadas. E nós que, pela misericórdia do Senhor Jesus, conhecemos essa verdade, nós que somos atalaias de Deus, é obrigação nossa irmos a todo mundo
pessoas de que quando chegar a prova finalíssima, digamos assim, essas pessoas possam escapar da ira de Deus. Então, sendo assim, nós estamos aqui para pregar essa extrema e grandiosíssima, maravilhosa verdade da palavra de Deus. Nós temos um Pai, Deus é o nosso Pai, e Ele determinou todas as coisas. Determinou o sábado do 7º dia, para que nós, assim melhor ainda do que todos os outros dias, nós o honrássemos de uma forma toda especial, de uma forma toda maravilhosa, de uma forma espiritual. De que maneira? Guardando o sábado do 7º dia, deixando bem claro, não um sábado espúrio. E muitas pessoas pensam que o domingo é o sábado. O domingo não é o sábado no 7º dia. Deus fez tudo em 6 dias. E no 7º dia, Ele descansou de toda a sua obra, que como o Criador fizera. Portanto, o nosso Pai, o nosso Deus, Ele determinou este dia, o dia do 7º dia, o dia do sábado. E, inclusive, é importante que se deixe isso bem claro, o sábado do 7º dia, que vai precisamente do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Então, Deus determinou este dia para que nós o honrássemos de uma maneira muito mais intensificada e especial ainda. Devemos honrar a Deus todos os dias de nossa vida. Mas quando chega no 7º dia, o dia do sábado, nós devemos parar os trabalhos, todos os nossos trabalhos, nossos afazeres domésticos, e ter uma postura de uma adoração muito mais intensificada ainda para com Deus. Ter uma dedicação muito mais especial ainda para com Deus. Não se preocupar com negócios dessa terra. Se preocupar só com o reino de Deus. Procurar fazer o bem, socorrer o necessitado. Buscar a Deus de todo o nosso coração, muito mais intensamente, deixando bem claro do que todos os outros dias. Então, deixando essa parte bem clara, bem transparente para os ouvintes da palavra de Deus, vamos colocar aqui o seguinte: dentro de muito pouco tempo haverá uma oficialização mundial de uma lei, que é a lei dominical, no sentido de que todos os habitantes da terra guardem um dia falso, um dia espúrio, que é o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo. Mas Deus, em sua palavra, deixou bem claro mesmo, de que não é para guardar o domingo, mas sim guardar o 7º dia, o santo sábado. A prova é tanta que em Ezequiel, capítulo 20, verso 20, está escrito: santificai os meus sábados, para que sirvam de sinal entre mim e vós. É a determinação do Senhor. É a lei dele. Ele é o grande Criador, Ele é o legislador, Ele é o Deus soberano, Ele é Deus sobre todas as coisas. Mas, lamentavelmente,
mundialmente homens ímpios, homens falsamente convertidos, usados por Satanás, estão fazendo leis dominicais. Há 4 etapas dessas leis dominicais. E o início, bem no início dessa lei dominical, foi iniciado no ano de 2020. E esta lei está em processo, em etapas. Mas logo, o mundo inteiro, todos os países, Brasil, Estados Unidos, enfim, todos os países, mundialmente, haverá uma lei dominical em que forçará, obrigará, vai impor, que todos guardem um falso dia, que é o domingo. Ora, o domingo não é um dia santo. O domingo é o primeiro dia da semana, o qual é um dia de trabalho. No domingo é para se trabalhar, não é para se descansar. É para trabalhar, para descansar é o sábado do 7º dia. Pois na palavra de Deus não tem uma linha sequer que se pode guardar o domingo. Mas sim o santo sábado. Então haverá essa lei, a lei dominical. E você pode perguntar, se vai existir logo essa imposição tão severa, mundialmente falando, e os observadores do 7º dia, como ficarão? Boa pergunta. Estamos aqui para responder esses questionamentos. Sofrerão perseguições, não poderão comprar, não poderão vender, porque essas pessoas irão se opor à lei dos homens e irão obedecer à lei de Deus. E por isso, os observadores do sábado, os sabadistas, os adventistas do 7º dia, deixando bem claro, os adventistas do 7º dia que verdadeiramente são fiéis, eles sofrerão grandes perseguições. Não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder negociar. Será um tempo de grande prova para o povo de Deus. E o mais, por incrível que pareça, essa prova já está bem perto de acontecer. Por isso, antes que ela aconteça, nós estamos dando um aviso da parte de Deus de misericórdia ao mundo. Quando houver essa imposição dessa lei, não importa, nada vai importar, a não ser obedecer a Deus, pois mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando esta lei vier em grande oposição contra o povo de Deus, como aqui já foi dito e será novamente repetido, o povo de Deus será terrivelmente perseguidos, alguns torturados e outros também mortos. Aquelas pessoas que Deus vê que não vai suportar essa grande luta, essa grande prova, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, recolherá essas pessoas. Para quê? Para que não sofra tanto. Porque nem todas as pessoas têm estrutura de sofrer certas provações. Não tem estrutura de sofrer certas provações sobre a face da terra. Então, sendo assim, Deus, na sua infinita misericórdia, preparará a vida espiritual dessas pessoas
e irá recolher essas pessoas, para que essas pessoas não sofram tanto e não cheguem até o ponto de negar o nome de Cristo. Pois o povo de Deus será muito perseguido. Sofrerá multas, sofrerá perseguições, aprisionamento, muitos serão presos, muitos serão torturados e outros serão mortos por amor ao Evangelho, por amor à palavra de Deus. Então nós estamos aqui dando este aviso de advertência ao mundo, porque o nosso compromisso não é com pastores nem líderes. O nosso compromisso é com o pastor dos pastores, com o Senhor Jesus. Esse é o nosso compromisso. E não tememos a lei dos homens, não. O importante é obedecer a Deus e os seus santos e sagrados mandamentos, pois Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso pastor, Ele, só Ele, somente Ele, não há outro, só Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda a glória. Sendo assim, é importante, muito urgente, de que toda a humanidade fique consciente do que irá acontecer sobre a face da terra. E estamos aqui como atalaias de Deus, para levar esta mensagem ao mundo, advertir ao mundo dos perigos espirituais, das astutas ciladas do maligno. Não temam! Não temam! Deus é um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas. Ele é a autoridade das autoridades. Só Ele merece honra, louvor e glória. Quando a prova sobre os filhos de Deus sobrevierem, quando acontecer este decreto, não temam. Deus estará com seus filhos fiéis. Desde já, todos, neste momento que estão ouvindo esta palavra, estão advertidos. Os que, depois dessas determinações, insistirem em guardar o dia falso, o dia de domingo, que na verdade é o primeiro dia da semana, é um dia normal, comum de trabalho. Então, o que acontecerá com os, deixando bem claro, com os infiéis para com Deus, os que não são fiéis, os infiéis para com Deus, o que acontecerá com essas pessoas? Elas sofrerão as 7 últimas pragas contidas em Apocalipse capítulo 16. Está registrado na palavra de Deus. Apocalipse capítulo 14, verso 9. Se, observe o detalhe, é uma condicional. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber na testa ou na mão, o tal receberá as 7 últimas pragas contidas em Apocalipse, capítulo 16. Você não deve obedecer a Deus por medo. Não, de maneira nenhuma. Você deve obedecer a Deus porque você ama a Deus. Mas se você desobedecer a Deus, saiba que Deus é justo para também não abençoar a você.
esse Deus de amor e de justiça que nós pregamos. Mas saiba que se você, meu querido, minha querida, ouvinte da palavra de Deus, fizer descaso, ou seja, não honrar os mandamentos de Deus, negligenciar os mandamentos de Deus, saiba que virá consequência sobre a sua vida. E desde já, Deus está enviando os seus servos para transmitir esta mensagem da parte dele. Aqui é o evangelho eterno. Aqui é o evangelho sincero. Aqui é o evangelho que honra verdadeiramente a Deus com lágrimas, com oração, com renúncia. Não é evangelho de prosperidade, não. Aqui é o evangelho profundo, eterno, verdadeiro. Aqui é o evangelho daqueles que verdadeiramente querem ir para o céu, ainda que sejam torturados, mortos e perseguidos por amor à palavra de Deus. Então, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte da palavra de Deus, se você realmente ama a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e de todo o seu coração, honre a Deus. De que maneira? Guardando os seus santos e sagrados mandamentos. Dizer que ama a Deus quando tudo está fácil, quando tudo está bom, quando não se tem provações, dizer que ama a Deus é muito fácil. Mas quando a perseguição bate à porta da pessoa, quando tudo lhe é retirado, quando os privilégios terrenos lhe são retirados, aí vamos ver se de fato você ama a Deus. Portanto, todos já fiquem certos e cientes que quando isso acontecer, quando vier essa grande provação sobre a vida de toda, absolutamente toda a humanidade da face da terra, saiba que cada um de vocês que estão ouvindo esta mensagem na manhã do dia de hoje foram advertidos por parte de Deus. Deus está enviando os seus servos para pregar esta mensagem de advertência ao mundo. Aconteça o que acontecer, seja fiel a Deus, ainda que você seja perseguido, perseguida, torturado ou torturada, por amor ao Evangelho. Não importa. Quando você fechar os olhos e quando abrir, já é a volta de Jesus. Você morará para sempre com o Senhor. Descansará no céu para sempre com o Senhor. Vale a pena ser fiel a Deus. Honre a Deus. Guardem os seus mandamentos e viva. Tenha uma vida com abundância. Tenha uma vida de salvação em Cristo Jesus. Tenha uma vida eterna. Porque aqui tudo é passageiro. Aqui tudo é efêmero. Aqui tudo é passageiro. Honre a Deus, guarde os seus mandamentos e viva. Não temam as provações, as perseguições, as dores que por acaso virão sobre vossas vidas. Deus estará convosco. Sendo assim, a porção transmitida da parte de Deus é até aqui. Sendo assim, que Deus abençoe a todos.
A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém e amém.